dia. Com um pequeno atraso que se deve tributar a alguns problemas que foram vencidos graças ao dinamismo aqui da equipe técnica da Uniregistral, começamos esta nossa primeira exposição ao vivo neste ano de 2018. Quero saudar inicialmente o reitor da Uniregistral, o Dr. Francisco Raimundo, que tem patrocinado esta que tem sido, a meu ver, a experiência mais fecunda no campo da doutrina do direito registral que se tem realizado nos últimos anos. E não graças a mim, sim graças, isto sim, ao esforço, ao empenho, ao interesse daqueles que, discípulos e alunos e amigos, se têm dedicado, se têm devotado a estudar esta matéria, que tem agora uma particular importância diante dos concursos públicos em andamento aqui em São Paulo, no estado do Ceará, por exemplo. Quero saudar a todos os aqui presentes, desejar-lhes um feliz 2018 e a todos aqueles que nos assistem pela rede informática. Ao final da nossa exposição de hoje, vamos sortear, como de hábito, 2 livros. O primeiro A importância de administrar cartórios com indicadores, da professora Thalita Caldas. Livro este que será sorteado para aqueles que, inscritos na base de dados da EAD, Educação à Distância, da Uniregistral, tenham assistido a ao menos 3 aulas desta nossa série. E para os que compartilharem publicamente, ao largo desta exposição, a nossa pequena palestra, esse livro de meu estimado amigo, o juiz Márcio Câmara de Lima, a meu ver, o melhor juiz de Fazenda Pública do Estado de São Paulo, sobre usucapião coletivo e desapropriação judicial. Muito bem. Quero anunciar também que já se encontra no prelo o vademecum, organizado e executado pela doutora Laura Porto, aqui presente, pelo doutor Pedro Bragato e pelo doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, sob a minha coordenação. Penso que, se não em fins de fevereiro, no início de março, mais tardar meados de março, esse vademecum já esteja à disposição. Parece um trabalho muito interessante. E também anuncio que a doutora Amanda Gil, depois de um índice muito bem elaborado por ela própria, pela doutora Laura e pela doutora Thaís Luciana Morcelli, de Castelo Branco, lá do Ceará, o segundo volume do Registro sobre Registros já também se encontra em vias de iniciar-se sua edição gráfica. Hoje vamos tratar da 28ª parte do tema do princípio da legalidade. E vamos versar aqui a questão da dúvida registral. Os senhores verificarão que, inusualmente, nós hoje temos apenas uma câmara. Esta, aliás, é uma das razões, um dos problemas pelos quais a gravação teve alguma dificuldade inicial. Se percorrermos no território da dúvida registrária a doutrina brasileira, que é um pouco dispersa, mas é larga porque a dúvida tem já muito tempo de existência no direito brasileiro. A doutrina, volto a dizer, e os julgados dos tribunais, aqui eu faço um parêntese para dizer o seguinte, há uma certa estadualização, ou seja, corresponde ao direito organizatório estadual definir quem julga o recurso no processo de dúvida. Em alguns estados é só o Corregedor-Geral, em outros estados são câmaras. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul é uma câmara. No estado de São Paulo é o Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão administrativo. Portanto, nós temos uma diferenciação nos vários estados. Mas julgados dos tribunais, nós compreendemos, portanto, com toda a sua gama de variedade. Facilmente, então, poderemos verificar o ampliado uso da expressão procedimento, conjugada com o termo dúvida. É muito comum falar-se em procedimento de dúvida. Nesse sentido, eu posso referir a título aqui apenas exemplificativo o fato do próprio título de um recente, relativamente recente, mas sempre muito interessante livro do meu prezado amigo João Pedro Lamana Paiva, Procedimento de Dúvida no Registro de Imóveis. Ali está, procedimento.
Também um anterior estudo do saudoso Eduardo Sócrates Sarmento, juiz do Estado do Rio de Janeiro, que também falava em procedimento, e a comunicação que meu amigo, desembargador Benedito Silvério Ribeiro, e eu apresentamos ao 15º Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, que se realizou na cidade de Vitória, no Espírito Santo, em 1988. Em todos esses casos, predominou o uso do termo procedimento. Falava-se, portanto, em procedimento de dúvida. Diversamente, todavia, Serpa Lopes e Afrânio de Carvalho referiram-se ao processo de dúvida. Portanto, não falam já em procedimento, mas falam em processo. E Adhemar Fioranelli transitou entre os dois vocábulos. O doutor Adhemar fala ora processo, ora procedimento. Os senhores sabem, eu tenho esta ideia, e já me convenci ao longo do tempo, que o uso das palavras não é inocente. Ou seja, ainda que não haja uma intenção no uso, uma intenção explícita, a mudança das palavras sempre gera algum resultado. Portanto, chamar de processo ou de procedimento não é indiferente. Até porque nunca existem sinônimos perfeitos. Aqui não é o caso, não são sinônimos mesmo. Mas nunca há sinônimos perfeitos. Então, há algum reflexo em nós chamarmos a dúvida registral de procedimento ou de processo. Qual deles? Ou seja, qual desses termos complexos, procedimento de dúvida, processo de dúvida, deve preferir-se? Ou acaso o uso de um ou outro dos termos, processo, procedimento, não traia uma caracterização essencial, o quod quid sit da dúvida registrária, ou seja, o que seja a dúvida registrária. Ou seja, será que a dúvida registral já se define de algum modo a partir do uso da expressão procedimento ou do uso da expressão processo? É isso que nós vamos aqui considerar. Numa primeira perspectiva, a designação processo, que envolve o fim de um juízo de jurisdição em sentido estrito, isso corresponde àquilo que muito largamente admitiu um conceito de Chiovenda, o grande processualista italiano, para quem o processo diz respeito a uma atuação, como diz ele, degli organi della giurisdizione ordinaria, ou seja, dos órgãos da jurisdição ordinária. Órgãos que, por mais importantes sejam, não esgotam, porém, a potestade jurisdicional do Estado. Isso acarretaria a conclusão de que a dúvida registral não poderia designar-se processo, uma vez que ela é apreciada e decidida por juízes que atuam não no âmbito de como veículo ou como instrumento de jurisdição ordinária, contenciosa, mas no âmbito de uma jurisdição que nós poderíamos chamar aqui de administrativa. Disso resultaria a limitação ou redução da dúvida registral ao plano de um mero procedimento, a saber, um conjunto de formas sucessivas e regradas que, de algum modo, podem exteriorizar um processo. Isso que se entende por procedimento. Aqui está uma definição possível de procedimento, dentre outras que nós poderíamos indicar. Ou seja, procedimento é um conjunto de formas sucessivas no tempo, regradas, ou seja, reguladas, que de alguma maneira exteriorizam um processo. O processo, diversamente, ou seja, diferentemente do que ocorre com o procedimento, corresponde a um fim decisório próprio da jurisdição em estrito senso. O processo visa um fim jurisdicional, ou um conjunto, esse é procedimento ainda, de atividades administrativas e legislativas. Temos procedimento legislativo, procedimento administrativo, de tal sorte que somente se poderiam justificar as expressões processo administrativo, processo legislativo, processo de dúvida, à maneira de um tropo. Isso quer dizer, de maneira figurada, de modo figurado. De uma linguagem, portanto, que não se articularia ou desfiaria em um sentido próprio, mas com um sentido figural. Alguns motivos, entretanto, parecem legitimar o uso do termo processo para a referência à dúvida registral. Eu próprio, como disse, utilizei em 1988, no trabalho apresentado conjuntamente com o Benedito Silvério Ribeiro, a expressão procedimento de dúvida. Mas convenço-me de que melhor agora
sobretudo e exatamente depois da vigência da Constituição de 1988 no Brasil, é a utilização para o direito brasileiro da expressão processo de dúvida e não a expressão procedimento. Para logo, limitando-me aqui ao campo do direito brasileiro contemporâneo, atual, não é de todo descartável a circunstância da Constituição Federal de 1988, a que eu acabo de referir-me, no inciso 55 de seu artigo 5º, referir o termo processo, tanto ao judicial quanto ao administrativo. De fato, vão lá nesse inciso 55, vão verificar que a Constituição, do artigo 5º, a Constituição fala em processo judicial e administrativo. Portanto, não usa a expressão procedimento. Também que isso poderia ser uma referência meramente textual. Isso poderia ser, a legislação frequentemente se equivoca no uso dos termos. Mas não deixa de ser já um primeiro argumento. Precário, mas argumento. Escasso, mas argumento. Não diversamente. Assim se lê na lei federal específica sobre o processo administrativo, no âmbito federal, 9784, de 1999, fala-se ali também em processo administrativo, ou seja, é uma lei, uma normativa que regula o processo administrativo. Tem-se entendido aqui no território brasileiro que com o Código Político de 88, e essa é a razão pela qual, agora esclareço, mudei minha posição sobre o tema, outorgou-se ao processo administrativo, cito isto entre aspas, a mesma índole e o mesmo alcance do processo judicial. Essa expressão que aí citei entre aspas, a mesma índole e o mesmo alcance do processo judicial, é uma expressão que se encontra num livro muito interessante, muito bem elaborado, pelos professores Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, um livro chamado Processo Administrativo. Salvo engano, editado pela editora Malheiros, aqui de São Paulo. Com isso se atende a uma antiga demanda, uma antiga postulação dos administrativistas, que postulavam se conferisse ao processo administrativo, volto a citar aqui os professores que mencionei, as configurações, inspirações, principiologia e segurança do processo jurisdicional. Ou seja, quer se dar ao processo administrativo aquilo que corresponde, portanto, às demandas de caráter administrativo, o mais possível, o conjunto de garantias, de princípios, de intenções que cercam o processo judicial. Em síntese, a existência ou não da garantia do exercício do contraditório e de ampla defesa, essas duas notas, são os atributos com que, a meu ver, deve distinguir-se de um lado o processo e de outro o mero procedimento. Se nós exigimos contraditório e ampla defesa em algum tipo de relacionamento jurídico, isto é processo. Se não exigimos, por exemplo, imaginemos numa sindicância, numa investigação policial em que não é exigido o contraditório, que o contraditório é diferido ou participado para a via judicial, então aqui temos um procedimento. São coisas diversas. O processo, portanto, caracteriza-se distintivamente do procedimento porque nele processo há exigência de respeito ou de observância do contraditório e do direito de ampla defesa, coisa que não há no procedimento. Ora, a dúvida registral, enquanto a consideremos aqui sobre o aspecto processual, porque nós veremos que ela tem uma dimensão ou uma acepção material também, ou substantiva, a dúvida registral, enquanto processo, consiste numa relação jurídica em que se põe à mostra, à partida, uma contradição de interesses, uma contradição de fundamentos, uma contradição de fins singulares entre o registrador e o solicitante de uma dada inscrição. É exatamente isso. O que se exige para a dúvida registral? Uma nota devolutiva.
Nota devolutiva esta em que o solicitante do registro quer o registro. Posição A. Posição não A. O registrador nega essa solicitação. Primeira contradição. Segunda contradição. O solicitante fundamenta que pode por A, B e C. O registrador diz que não pode por não A, não B, não C, ou pelo menos em parte alguma coisa desse gênero. Nova contradição. Finalmente, o fim. Quer-se o registro. E esse não quer o registro, quer manter a situação anterior. Quer-se a dinâmica. E o registrador quer a estática. Portanto, essa contradição abrange, pois, os interesses, os fundamentos e os fins singulares relacionáveis. O registrador oficia, em linha de princípio, na posição de defesa dos interesses de todos os terceiros. Isso é uma coisa que não se tem visto com o vulto necessário. Ou seja, penso eu que até boa parte da classe jurídica, dos juristas em geral, não tem essa percepção da figura do registrador, que ele está na defesa de todos os terceiros contra o interesse de um só. Mal ou bem, ele pode estar errado até na posição dele, isso é outra história. Mas, em abstrato, formalmente, ele defende os interesses, por assim dizer, da sociedade, de todos os terceiros. É um pouco além da sociedade, porque ele defende o interesse do mundo inteiro, dado o caráter erga omnes do registro. Contra o interesse singular, individual, daquele que persegue o ato de registração. O grande relevo dessa figura de custódia que exercita o registrador. Enquanto ele defende os interesses de todos os terceiros, o pretendente da inscrição, ou seja, o solicitante, atua em seu aparente primeiro e direto proveito. De imediato, ele quer o próprio proveito. Pode ser que, na continuidade, nós vejamos que esse interesse primário buscado pelo solicitante seja também interesse dos terceiros. Mas, por enquanto, neste momento em que o registro está in itinere, ou seja, está para realizar-se, há um interesse individual, direto, e um interesse de terceiros protegido pelo registrador. Nesse quadro, o que se evidencia é uma das perspectivas do relevo social da função do registrador como custódio da segurança jurídica. Eu penso que nós precisamos retomar no quadro brasileiro uma meditação séria acerca da função social do registrador. Não se tem compreendido bem isto. Entende-se mal esta função quando se pensa em convertê-lo em um agente de fins políticos secundários. Não, a coisa é muito mais vasta do que se pensa. O status de contraditoriedade aqui mencionado não se dá somente no campo inicial, inaugural da suscitação da dúvida, senão que isso se estende da fase antejudicial, pré-judiciária, à fase judiciária. Tanto no que concerne ao direito de impugnação, tanto é que o solicitante impugna ou pode impugnar os fundamentos do registrador, mas também no que corresponde à produção de alguma prova. Nós vamos ver adiante, se não nesta aula, em outra, qual prova pode ser produzida no processo de dúvida. Mas, em todo caso, alguma prova pode. E isso também invade ou incursiona no plano recursal, em que essa contradição continua podendo existir. Neste último capítulo, a costumeira... Agora, qual é este último capítulo? Do âmbito recursal, que eu vou mencionar aqui. Nesse capítulo do âmbito recursal, há uma habitual recusa em admitir-se a legitimidade recursória do registrador. Ou seja, tem-se dito que o registrador não pode recorrer, que o registrador não é parte, etc., não tem interesse no registro. Ele não tem interesse pessoal, não tem interesse individual. Ao contrário, em rigor, se ele tivesse algum interesse individual da natureza econômica, era de que se registrasse e não de que se negasse o registro. Essa tosse aqui é resultado desse ar-condicionado. Se pudesse diminuir um pouco, eu agradecia.
Parece que, nesse terreno, deva melhor examinar-se e considerar detidamente a matéria para avaliar se isto não implica uma ofensa de garantia do contraditório. Porque se nós estamos dizendo que o registrador é quem exerce o contraditório em defesa do interesse de terceiros contra o interesse individual do solicitante, será que nós podemos, pura e simplesmente, dizer que na fase recursória isso desaparece? E ele não possa elevar ao tribunal uma discussão para, por assim dizer, obter um segundo julgado, depois de depurada em primeira instância a questão? O processo de dúvida registral no Brasil, como se sabe, observa um modelo híbrido, porque num dado aspecto é um processo de partes. Assim eu designaria a terminologia italiana, processo de parte, porque se inaugura pela rogação do apresentante do título a registro. Ou seja, não pode inaugurar-se de ofício. E esse apresentante tem a faculdade de desistir do processo. Isso mostra que, então, é um processo de parte mesmo. Ele pode desistir do processo. Possui alguma disponibilidade sobre a matéria a dirimir-se. Mas, por outro lado, esse é o outro lado da questão. O juiz não requalifica o título. Embora seja frequente esta expressão que no processo de dúvida o juiz requalifica o título, isso não é verdade. Isso é um uso figurado, porque o juiz apenas revê a qualificação. Ele revê a atuação registral de maneira que está, em parte, adstrito aos limites da rogação do apresentante. Vou dar-lhes um exemplo aqui que me parece um tanto escolar, eu peço desculpas, mas vamos admitir aqui. A compra e venda, ou a hipoteca, todo mundo sabe, se registra. Mas vem alguém e solicita que o cartório do Dr. Valdecir, cuja presença aqui é sempre muito bem-vinda, resolve que aquilo deve ser averbado, porque quer pagar, no Estado de São Paulo, pagaria menos. Quero averbar. Então, Valdecir, não posso averbar. Então, eu peço que, vamos admitir que aqui caiba a dúvida. Pede a citação de dúvida. Nos outros estados cabe com toda certeza. Aqui é mais complicado, no Estado de São Paulo. Pede a citação de dúvida para que o ato seja objeto de averbação. Não pode o juiz, de ofício, entender que embora a recusa do ato querido, a averbação, seja certa, como os demais elementos admitiriam, ensejariam o registro em sentido estrito, determinar que se registre em sentido estrito. Ou seja, há um limite até para a atuação oficial do juiz. O juiz não requalifica o título, não decide oficialmente o que fazer. É um processo de parte e, portanto, nesse aspecto ele está limitado pela rogação do apresentante. Uma outra coisa que nós vamos ver mais à frente é a da questão da limitação do juiz àquilo que é objeto do recurso. Vamos admitir o seguinte: o Dr. Valdecir recusa o registro de um título por 3 fundamentos. E a parte concorda com 2 dos fundamentos, só não concorda com 1. E suscita a dúvida por este fato. O juiz, diversamente, mal ou bem, não importa, entende que os 3 fundamentos estão equivocados. Uma hipótese. Ele não pode determinar o registro do título, porque ele só pode examinar a dúvida no limite da rogação. Agora, aqui é que entra o aspecto paradoxal. Como o processo não é inteiramente um processo de parte, no que diz respeito à fiscalização pro societate, ou seja, em favor de terceiros, aí sim atua o juiz. Um exemplo: o Dr. Valdecir suscita a dúvida com fundamento em 3 elementos de recusa. A parte mantém essa ideia até o final e o juiz diz: não, os 3 fundamentos estão equivocados, mas ele descobre um 4, que não foi objeto da indicação dele. Aqui ele está obrigado a dizer: não pode haver o registro.
Por quê? Porque como fiscal pro societate, ele exerce uma função que não é num processo de parte. Então, negativamente ele atua e positivamente não. Naquilo que a parte poderia fazer em seu próprio benefício individual, ele não atua. Naquilo, então, que é proteção da sociedade, ele atua. Esse é o paradoxo e que mostra esse caráter híbrido do modelo brasileiro. Quero dizer o seguinte, que essa é a opinião que tenho, e não é pouco o fato de que o Dr. Narciso Rolando Neto não concorda com isso. Eu quero, até me fez pensar muito sobre esse assunto, dada a autoridade e a fértil doutrina, sábia doutrina que costumeiramente o Dr. Narciso sustenta. Mas aqui eu tenho esta posição. De todo modo, parece agora preferível falar-se em processo de dúvida registral e não mais em que seja ela mero procedimento. Bom, eu indiquei aqui uma reduplicação, agora há pouco, ao referir-me à dúvida, enquanto sob o aspecto processual. Reduplicar é isto, ou seja, dizer alguma coisa e depois limitar esta coisa por meio de um retorno redutor. Então, a dúvida, não em todos os aspectos, enquanto processo, não a dúvida enquanto direito, enquanto elemento substantivo. O termo dúvida, no território do direito registrário, possui, além de sua significação de processo, duas acepções substantivas ou materiais. Vamos ver isto. Um pouquinho de paciência. Diversamente do que se passa no uso comum, e até mesmo na terminologia filosófica, quer dizer, de maneira bastante especializada, no vocabulário próprio da gnoseologia, que é uma parte da metafísica. A gnoseologia é a teoria do conhecimento, é uma parte da metafísica. Dúvida não é, para o campo registral, um estado de incerteza. Como é que nós dizemos no dia a dia? Estou em dúvida se vou daqui para tal lugar, estou em dúvida se vou fazer uma viagem, estou em dúvida sobre determinado assunto. É estado de incerteza. A dúvida, na nossa linguagem comum e na semântica própria, na terminologia própria da gnoseologia, teoria do conhecimento, dúvida é estado de incerteza. Quando nós dizemos não tenho dúvida de tal coisa, sinal que nós não temos esse status de incerteza, mas estamos certos de alguma coisa. Diversamente, pois, para o campo registral, a dúvida não é um status de incerteza, não é um estado intelectual de sobrestamento da adesão a um de dois juízos opostos entre si. O que é a incerteza? Eu tenho dois juízos opostos entre si e não sei qual deles deve prevalecer. Eu estou incerto, não sei. Não sei se vou ou se não vou. Não sei se chove ou se não chove em Andorra. Eu estou incerto disso. Portanto, eu sobresto a adesão a esses dois juízos. Ou seja, suspendo a adesão. Não adiro a nenhuma posição porque não sei. Estou incerto. Esse sobrestamento pode ocorrer, às vezes, de maneira hipotética. É muito interessante observar isso. E que, em rigor, já não é verdadeiramente uma dúvida. Apenas aparenta ser. É o chamado campo da dúvida fingida, que é uma antecipação de teses adversas a uma dada conclusão, que é comum na disputácio escolástica. Por exemplo, se os senhores apanham a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que é um modelo de disputácio, vocês vão encontrar lá, em todos os artigos, isto. Uma primeira expressão, que é a enunciação do tema que ele vai discutir. Aliás, isso não estava nos originais de Santo Tomás, foi acrescentado por algum de seus editores. Em seguida, ele tem uma coisa que é chamada videtur quod. Parece que o doutor Ricardo Felício Scaff, que aqui está com uma gravata azul, por exemplo. Na verdade, ele não está com gravata azul, quero esclarecer aos que não se encontram aqui presentes. Então, videtur quod, parece que. Então, ele antecipa uma tese. E, em seguida, ele lança situações de dúvida metódica, ou seja, ele objeta a favor da tese que ele vai depois contrariar. Então, ele vai dizendo, parece que é azul por causa disso, e vai dizendo motivos que levariam a dúvidas. Em seguida, ele responde, série contra, mas, em contrário, a gravata é de outra cor, como todos nós vemos, e aí responde a solução. O que ele faz é levantar dúvidas, levantar já as teses opostas com muita honestidade intelectual, depois enfrenta uma a uma e dá a resposta magistral. Isso é uma dúvida
hipotética, simplesmente uma dúvida hipotética, né? Que serve para discutir. Aliás, é muito bom, isso é interessante porque exatamente fortalece os argumentos favoráveis à certeza. Também existe uma dúvida que é chamada dúvida dóxica, que é exemplo da opinião, é um estado incompleto de conhecimento, mas que tem a virtude de ser o resultado de um labor intelectual. A dúvida dóxica é aquela própria da opinião. Tem uma opinião a respeito disso, uma opinião mais ou menos fundada, mas não tem ainda o estado de certeza. A opinião é anterior à certeza. Nós, no Brasil, temos a conhecida classe dos achismos em matéria de... Todo mundo opina sobre tudo, né? Eu nunca me esqueço, e isso foi um motivo, até que costumava usar esse episódio em aula. Havia um técnico de futebol aqui, que foi técnico da seleção brasileira, técnico também de um time aqui de São Paulo, o famoso e competente nessa área de futebol, que era o Tele Santana, todo mundo sabia. Mas quando ele se tornou famoso em matéria de futebol, ele era entrevistado para dar opinião sobre arte, sobre o que ele achava de pinturas, sobre o que ele achava de música. E apareceu, certa vez, em um dos jornais, isso. Tele acha que a obra de Beethoven é superior. Mas qual a autoridade, com todo o respeito que tinha Tele para dizer isso, ou eu dizer que a obra de Tiziano é inferior à de Rafael? É o problema desta ideia de que a opinião se converte em uma certeza autorizada. Existe ainda uma dúvida própria da insciência, de quem efetivamente não sabe. Agora há pouco eu mencionei essa ideia, a dúvida própria da insciência. Por exemplo, eu não sei se está chovendo ou não agora em Andorra, não tenho a menor ideia. Não sei se está chovendo em Turim, não sei se está chovendo em Milão, né? Nada disso. Existe ainda uma dúvida, que é a dúvida metódica ou exorbitante, como a do subjetivismo cartesiano, que colocava tudo em dúvida. Portanto, destruía absolutamente tudo e reduzia tudo à ideia do eu. Como ele pensava, a única certeza que ele tinha de que ele pensava e que, portanto, a partir daí existia. O resto ele colocava tudo em dúvida. É uma dúvida destrutiva, exorbitante, excessiva. E ainda dúvidas de expressão, etc. A dúvida registral, em vez disso, em vez de expressar a dúvida em sentido comum ou gnoseológico, afirma um estado de certeza. Havia um caso muito interessante aqui em São Paulo, que muitos conhecem, foi divertidíssimo. Eu estive juiz na primeira vara de registros públicos, da qual nunca fui titular. E certa vez resolvi fazer um mapeamento de quantas dúvidas eram suscitadas pelos 18 cartórios de registro de imóveis da capital. Havia cartórios que suscitavam inúmeros casos de dúvida. Isso demonstrava um certo escrúpulo do registrador, era preciso orientar para que tivesse mais segurança, não ia interferir no trabalho, cada um decide de acordo com a própria liberdade, com a própria consciência, mas eu imaginava que eu poderia conversar com alguns que suscitassem dúvidas excessivamente, de que tivessem mais segurança na decisão. É quando eu descubro, para minha surpresa, que um dos cartórios da capital havia já muitos anos não suscitava nenhuma dúvida. Eu achei aquilo estranho, porque todos, 17, suscitavam, só um que não. Chamei o registrador para conversar comigo e perguntei, escute, por que o senhor nunca suscita dúvida? Porque eu nunca tenho dúvida, eu sempre sei o que estou fazendo. Você tomava a palavra dúvida no sentido subjetivo, no sentido gnoseológico, no sentido comum, e não nesse sentido que aqui se encontra, que na verdade é um estado de certeza. A dúvida registral, eu tenho certeza e por isso, enquanto tenho certeza, eu nego o registro. Embora, no limite, possa haver um caso ou outro em que realmente eu esteja em tal dúvida que pense melhor, por prudência, negar o registro e aguardar uma solução judicial. Mas isso, digamos, é uma solução extrema, excessiva, em último limite. De maneira que, na verdade, a dúvida registral opera como um juízo de certeza, ou seja, um juízo que resulta de um discurso prático,
é a conclusão desse discurso prático e implica a negação ou recusa do registro solicitado. Tanto quanto, além disso, ou seja, não só essa conclusão, mas também significa a fundamentação dessa conclusão. Nós usamos a palavra dúvida para as duas coisas. A dúvida tanto é a conclusão, recuso o registro, quanto é a fundamentação ou os motivos dessa conclusão. Eu também chamo de dúvida. Ou seja, o registrador tem dúvida ao dizer que um instrumento particular não pode ser veículo registrável para uma alienação de um imóvel que custe R$1 milhão, por exemplo. Ou seja, ele dá o fundamento. Este fundamento também se chama de dúvida. Como se chama de dúvida também, no aspecto substantivo, a própria recusa. O registrador opôs dúvida significa que ele negou o registro. Ou seja, trata-se aí tanto de uma objeção. Quer dizer objeção? A palavra objeção aqui está não só no sentido de obstáculo, mas como contraposta à ideia de exceção. Por quê? A exceção é sempre algo que, do ponto de vista processual, reclama a atividade da parte. Exceção de incompetência, exceção de suspeição, exceção de impedimento, é sempre algo arguído pela parte, suscitado, desfiado pela parte. A objeção não. A objeção é um ato que deve ser praticado propter officium, ou seja, de ofício. Um processualista do século passado dizia com razão, Oscar von Billow, que quando alguém pede que o juiz observe uma objeção, ele está exortando para que o juiz cumpra o seu dever. Eu não preciso pedir a Vossa Excelência que determine que a petição inicial seja assinada, ou que tenha valor da causa. O senhor tinha que ter visto isso de ofício. Mas como o senhor não viu, eu requeiro que o senhor veja. É isto. Não há necessidade de requerimento. Da mesma sorte, a objeção, ou seja, a recusa registral relativamente a um título, é uma objeção. No sentido de que se pratica isso de ofício. Ninguém precisa pedir para que ele negue um registro. Ao revés, como ele está na posição de defensor de todos os terceiros, ele tem o dever de fazer isto oficialmente. Trata-se, pois, tanto de uma objeção quanto dos fundamentos que alicerçam essa objeção. Isto é, um juízo de qualificação negativa, em que consiste a objeção. Saliente-se com rigor, trata-se mesmo de objeção, ou seja, um juízo de controle de legalidade e validade que se expede propter officium. E como já ficou dito aqui, na posição de salvaguarda dos interesses da segurança jurídica ou, por outro ângulo, dos interesses dos terceiros assegurados. É certo, porém, que uma parte dessa aferição ou verificação propter officium suporta alguns limites de disponibilidade impostos pela rogação, como nós veremos isso a seu tempo e hoje antecipamos um tanto. Mas esses limites nunca devem elevar-se ao ponto de interditar a custódia da segurança jurídica como atuação oficial, que é o que se chama de operatio ex officio. Porque, do contrário, o registrador se demitiria de sua função de cumpridor ou de militante da segurança jurídica. Isso é muito importante. E assim nós terminamos essa 28ª parte do nosso princípio da legalidade e vamos ao sorteio dos 2 livros, tal qual nós havíamos indicado no início da nossa aula. Eu queria aproveitar para dizer que ontem, enquanto vai procedendo ao sorteio, ontem fiz publicar, alguns dos senhores terão lido, uma pequena crônica, se supõe, pelo menos, isso é um pouco de vaidade dizer isso, mas não tomem assim, se supõe uma crônica ligeiramente histórica, a respeito do coitado do tabelião de Silves, que deve ter ido cobrar uma dívida de Dom Martinho, que era o bispo zamorano, de Zamora, que era bispo de Lisboa. E
e que estava lá por acaso, quando houve o motim de Lisboa, no interregno, entre a morte de Dom Fernando e a assunção da nova dinastia pelo mestre de Assis. É um tema interessante. Eu, de vez em quando, eu tenho anotado alguns episódios envolvendo tabeliães, mas esse me pareceu muito saboroso pela circunstância de que ele estava no lugar errado na hora errada, né? Não tinha nada que está fazendo lá nessa hora. Estava passando por lá, foi pego e morreu juntamente com o prior de Guimarães. E eu esclareci, além disso, ontem escrevi o texto foi publicado também na página da TV Registradores, e conectando registros de pessoas, e eu fiz observar lá, verbei o seguinte: o antipapa Clemente VII, que estava em Avignon a essa altura, não recebeu a notícia da morte do Dom Martinho. Ele morreu no dia 6 de dezembro. E dá-se que no dia 23 de dezembro, posterior, de 1383, ele cria cardeal o Dom Martinho. Ou seja, o Dom Martinho, depois de morto, foi criado cardeal. Ele não sabia da morte do Dom Martinho. Nesse período era um período conturbado, porque havia papa em Roma e antipapa em Avignon, não é? E havia bispos nomeados por Roma e bispos nomeados por Avignon. Esse pobre do bispo Dom Martinho, que parece que era uma pessoa séria, segundo o próprio Fernão Lopes reconhece. E o Fernão Lopes é insuspeito porque ele era partidário do grupo nacionalista que apoiava o mestre de Assis e contra os castelhanos. Mas ele fala bem do Dom Martinho. Mas teve a culpa de ser castelhano numa época em que não podia ser. 32 compartilhamentos, muito bem. Vamos ver aqui o sorteio. Agradeço a doutora Amanda, a gentileza. Muito bem. Compartilhamento, esse livro, Uso Capião Coletivo e Desapropriação Judicial, do Dr. Márcio Câmer de Lima, grande juiz aqui em São Paulo, foi meu assessor na presidência da Ação de Direito Público. Vai para o Dr. Marcos Souza, meus parabéns. E dos dos potencialmente destináveis no EAD, foi sorteada a doutora Kelly Cristina de Godoy de Melo para receber esse livro da professora Thalita Caldas, A Importância de Administrar Cartórios com Indicadores. Eu agradeço a presença de todos, espero que nos possamos reunir na próxima semana para continuar aqui esse nosso curso sequencial de atividades acadêmicas, registro sobre registro, que na semana que vem, tanto nós possamos fazê-lo, cumprirá a sua 70ª aula. Já dando ensejo, portanto, como sabem, a 2 volumes do nosso registro sobre registro. Muito obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus deixar.